Bom dia, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá, essa semana aí que passou, né? Tivemos um feriado, né? Dois feriados aí, não, na verdade um só, né? Dia das Crianças e o dia 15 não tivemos aula, mas voltamos. Essa semana completinha, tá? Então vamos lá, Geografia, páginas 110 a 113. Então vamos fechar esse capítulo, tá ok? Para depois iniciarmos o capítulo 10. Então vamos lá. Perfil topográfico. O relevo da superfície terrestre pode ser representado de diferentes maneiras. O relevo é o conjunto de um lugar, né? Então, em cada região vai ter um tipo de relevo, tá? Tem um relevo aí que é predominante. Uma delas é o perfil topográfico. Nesse tipo de representação gráfica, o relevo é mostrado de lado ou, como indica o nome, de perfil, o que permite ver variações de altitude e as formas do relevo de trechos da superfície. O perfil topográfico é feito com base em um mapa físico. Primeiro são estabelecidos os pontos inicial e final em um determinado trecho da superfície mapeada. Depois é traçada uma linha reta unindo esses pontos. Geralmente esses pontos são indicados por letras, né? Exemplo A, B, C e etc. Ou números 1, 2, 3, etc. Veja o mapa físico do Brasil e o perfil topográfico de um trecho do relevo. Aí nós temos os pontos, tá? Marcando aí A, B, né? C, D, E, F. E eles são ligados por uma linha. Observem aí. Certo? E nesse trecho aí, que tem essa linha, eles estudam o relevo, tá? Olhem aí o perfil dos pontos A e B. Observem que nós temos aí a figura de lado, né? Aí nós temos, começando aqui, a altitude, ó, 200, 500 e 800 metros. Nós temos aí Serra da Dois Pacaés Novos, Chapada 2. Gente, tá muito... Deixa eu te ler. Gente, lê no livro, tá? Por favor. Porque quando dá o zoom assim, quando a letrinha é muito pequenininha, acontece isso. Chapada dos Pericis, Pantanal, Serra de Maracaju e Serra do Mar. Observem que nós temos aí esses nomes azuis representam os rios, né, oceanos. E nós temos aí os relevos, observem bem aí, tá? Então, vamos continuar. Ao ler um perfil topográfico, é preciso atentar-se às seguintes informações. Quais são os pontos inicial e final do perfil? Quais elementos naturais estão representados, quais são as áreas mais elevadas e as mais baixas? Eles estão próximas ou distantes entre si? Há desníveis entre as áreas? Então, vocês podem observar que eles comparam a altura, se um relevo está muito distante do outro, tá? Agora vamos lá, vamos ver aí a atividade. Agora é a sua vez. Observe novamente o mapa físico da página anterior e as linhas retas que ligam os pontos CD e EF. Elas dão origem a outros dois perfis topográficos
de trechos do relevo brasileiro, representados abaixo. Observe-os e em seguida responda as questões. Então aqui, perfil CD, do Pantanal, do Mato Grosso, a Foz do Rio São Francisco, Sergipe e Bahia. Aí nós temos vários relevos, a Serra dos... Gente, está muito complicado. Nós temos lá no início, olha aqui, no início, Pantanal, Serra dos Caipós, Serra dos Pirineus, Serra Geral de Goiás e Chapada Diamantina. E no perfil EF, nós temos do Arroio Chuí, Rio Grande do Sul, a Chapada dos Veadeiros, Goiás, tá? Então, vamos lá. Quais são os pontos mais elevados do perfil CD e no perfil EF? Então, gente, olha só, eu quero ver o perfil mais elevado. Por exemplo, Serra dos Caipós, né? Pantanal, olha lá, o Pantanal está até 200 metros. Observem aqui na primeira foto. Aí, nós temos depois a Serra dos Caiapós, que está ali entre 500 e 800. Observem, tá? Eu quero saber qual é a serra mais elevada, quais são os pontos mais elevados do perfil CD e do perfil EF. Então, observem, tá? Se tem algum perfil mais do que 800 metros, ou se não tiver o que está aí intermediário entre 500 e 800, aí vocês irão escrever um exemplo. Serra do Pantanal, Serra dos Caipós, tá? Especifiquem aí. 2. Liga os perfis a uma forma de relevo específica que ocorre em cada um deles. Então, o perfil AB é lá da página 110. Vocês irão ver qual é o tipo de relevo, a forma de relevo que tem. E vão identificar um desses três. Tia, eu acho que eu vi lá, e foi a Chapada Diamantina. Então, vocês irão ligar, tá? Fácil, observe os perfis. E os relevos, tá? O nome aí das serras, das chapadas, tá ok? 3. Observe o relevo do Pantanal e marque com o X as alternativas corretas. Em qual ou em quais dos perfis apresentados ele aparece? Então, ele aparece no A, no AB. Será que ele aparece no CD? E será que ele aparece no EF? Olhem aí no livro e marquem. Tem mais de uma, tá ok? B. Em qual faixa de altitude ele se localiza? Perdão, galera. Então, olha lá o Pantanal. Eu até já falei, né? Já dei a dica aí para vocês. Será que o Pantanal, ele está localizado ali na altitude de 0 a 200 metros? De 200 a 500? De 500 a 800 ou mais de 800? Marque a resposta correta. Agora vamos para a página 112. Ok? Vamos ler aí esse texto, na verdade. Aí depois vamos responder as questões. Leia o texto abaixo e observe as imagens para responder a questão. Então vamos lá. Boa parte do relevo do Pantanal é formada por terrenos planos que são cortados por diversos rios. A ocorrência de verões chuvosos e invernos secos faz com que a paisagem mude bastante nessas estações. Durante os períodos chuvosos,
Os rios apresentam maior volume de água e alagam as terras próximas de suas margens. O relevo é um dos fatores que determinam o tamanho das áreas alagadas. Quanto mais plano for, maiores tendem a ser as áreas alagadas. Então, vamos observar aí, tá? Então, a gente está falando o quê? Olhem aí. Primeiro exemplo, letra A, nós temos o rio, né, com suas margens, e observem que tá meio assim, ó, né, uma ondulação. Aí choveu, beleza, encheu as margens, mas não alagou as terras aí ao lado, tá? As chuvas, observem aí, mais volume de chuvas, alagou um pouco, né, as áreas aí ao lado, mas observe que o formato, será que é plano? Plano é isso? Ou é plano é assim, né, lisinho assim, ó. Então, vamos lá, letra B. Observe aí que o terreno já é mais plano, né? Nós temos o rio. Aí, quando nós temos as chuvas, pegou um pedacinho aí da margem e as chuvas mais fortes, né? O que aconteceu? Observe que alagou bastante. Ó, só ficou um pedacinho de terra. Observem que esse parece estar bem mais alagado do que a figura A. Por quê? Porque é mais plano, né? Então, quanto mais plano, vai alagar mais. Agora, se você tem aqui uma curva, não é uma curva, né? Um declínio, né? Que eu posso dizer assim, é um pouco assim fundo, a água vai depositando aqui e depois alaga. Agora, plano não, já alaga assim logo de primeira, né? Vamos lá. Observe o mapa a seguir e com o colega. Não, gente, espera aí. Questão 1. Deixa eu ver se eu coloquei lá embaixo, galera. Ora, eu não coloquei, não estou pensando nisso. Então, vamos lá. Vamos continuar. Página 112, primeira pergunta, vamos ler. Olha aí no livro. Qual das duas sequências poderia representar uma paisagem do Pantanal descrita no texto acima e explique? Desculpa, já engoli, né, a interrogação. De novo. Qual das duas sequências poderia representar uma paisagem do Pantanal, descrita no texto acima? Explique. Então, vamos lá. O esquema A ou o esquema B? E explique. Tá certo? Vocês irão explicar. Tia, o esquema A, as imagens, né, do esquema A, parece ser o Pantanal, porque parece ser a superfície mais plana, alagou um pouco. Tia, eu acho que não, eu acho que é a letra B. Porque o terreno parece ser mais plano e parece que ficou bem mais alagado. Aí vocês expliquem com as palavrinhas de vocês. 2. Relacione a construção de Brasília com o povoamento do Centro-Oeste. Então, olha só. Como é que foi construída Brasília? Vocês irão lá na página 109. Vocês irão ver 107. Na 107 tá assim, o povoamento do território nas últimas décadas. Vocês irão ver de que forma isso aconteceu em Brasília. Por que Brasília, né? Por que teve essa construção de Brasília? Por que Brasília cresceu tanto, tá? Então, observem
direitinho na página 107 e respondam. Então vamos lá, galerinha, observe o mapa a seguir e com o colega faça o que se pede. Nós temos aí a região centro-oeste e a vegetação natural, tá? Do centro-oeste. Nós temos de verde aí mais escuro, floresta amazônica. Esse verde mais clarinho, Mata Atlântica. Nós temos o Cerrado, que é a maior parte, né, do centro-oeste. Tem a vegetação Cerrado. Nós temos o campus de amarelinho. E o roxo nós temos o complexo do Pantanal. Então vamos lá. Letra A. Que tipo de vegetação predomina no centro-oeste? Qual é a maior parte do centro-oeste é formado por que tipo de vegetação? Escrevam aí. B. Que outras formações vegetais são encontradas nessa região? Vocês irão escrever, tá, galera? Olhem aí a legenda, tá? Desculpa, letra C. Como a expansão das áreas em que se desenvolve a agropecuária pode afetar a vegetação do centro-oeste? Eu já comentei isso aqui com vocês, que a agropecuária, né, criação aí da agricultura, né, da pecuária. Então, o que acontece? Para você criar bois, né, bovinos, caprinos, você precisa de quê? De um pedaço de terra. E você acaba, né, quem é dono aí, né, dessas grandes empresas, eles acabam fazendo o quê? Desmatando o local para que os bichos possam ser criados, né? Possam ter pastagem e essa aí é uma grande o que acontece. Quando você tem desenvolvimento da agropecuária, você precisa de terrenos. E não é um terreno cheio de árvores para o bicho, né, ficar lá. Não, você vai precisar derrubar as árvores, colocar pastagem para os bichos. E aí acaba acontecendo o que? O desmatamento, tá? Então, elaborem aí uma resposta com a dica que a tia deu e coloquem aí. E letra D é uma atividade de pesquisa, tá? Eu vou colocar aqui para receber essa pesquisa aí de vocês. Tá escrito assim: além da rica vegetação, há muitas espécies de animais que vivem nas áreas do cerrado. Escolha uma espécie animal que é encontrada nessas áreas e faça uma pesquisa para descobrir as características desse animal e os aspectos da formação vegetal importantes para a vida dele. Pesquise também as maiores ameaças à sobrevivência da espécie escolhida. Em uma folha avulsa, anotem todas as informações que vocês descobriram. Depois elabore um texto sobre a importância de proteger as áreas do cerrado e os animais que lá vivem. Então, prestem atenção. Vocês não precisa tirar foto, vocês podem fazer no computador. Abrir o Word, coloca nome, data, professora, tá? E coloque a espécie de animal, o animal, a figura do animal. E ali vocês irão escrever sobre aquele animal, tá? Que vive aonde? Na vegetação da região centro-oeste, tá ok? Nas áreas do que? Do cerrado. Então pesquisem aí no Google, façam esse trabalho e coloquem para tia na plataforma, tá ok? Então terminamos aqui. Um beijo, fique com Deus.